Graça e paz, muito bem-vindo ao nosso canal Mães com Propósito. Esta é a série de mãe para mães. Antes de mais nada, gostaria de te pedir que você curta o nosso canal, ative as notificações para receber os nossos conteúdos e compartilhe os nossos vídeos para que outras mães, outras mulheres sejam impactadas pela palavra de Deus. Tenho certeza que isso vai trazer muitas maravilhas e muitas bênçãos sobre a tua vida, sobre o teu lar, sobre a tua família. Hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão com você que fala sobre fortalecendo a fé. Diariamente nós somos desafiados a tomar decisões, a tomar atitudes, a enfrentarmos situações que exigem muito de nós e talvez a mais difícil delas seja a fé. Eu gostaria que você pensasse comigo na prática uma perspectiva sobre o fortalecimento e o uso da nossa fé. E para isso eu gostaria de falar sobre o livro de Hebreus, no capítulo 11, que vai listar uma série de personagens bíblicos que são os heróis da fé, a situação que eles viveram, os exemplos citados nessa passagem. Vamos falar sobre Noé, que teve a ousadia e a fé de ter construído uma arca, de ter colocado a sua família e ter obedecido à voz de Deus e ter executado essa tarefa. Vamos lembrar de Moisés, que teve a responsabilidade de libertar o povo de Israel do Egito, todos os sinais que a gente pôde perceber naquele momento, das pragas, da abertura do Mar Vermelho, onde o povo pôde passar em terra seca. Outra personagem listada nesse livro é Raabe, que recebeu os espias enviados de Deus, acreditou, teve fé, e ela com isso recebeu livramento para sua família e para sua vida. Você pensando nesses personagens, você consegue comigo imaginar o tempo que levou todo esse processo na vida deles? Qual foi o nível de sofrimento que eles enfrentaram para chegar até o resultado da promessa, até o final da promessa, até onde eles tiveram que chegar? Será que sem fé eles teriam conseguido chegar até onde eles chegaram e ter os registros que nós temos aqui para servir de exemplo para nós? Bom, talvez você não esteja enfrentando nenhum gigante filisteu, talvez você não esteja na cova dos leões, nem numa fornalha de fogo ardente, mas talvez você esteja enfrentando uma escassez financeira, um cônjuge que esteja afastado da presença de Deus, filhos, talvez você esteja enfrentando uma doença. Então, por isso, nesse momento, eu quero que você pense no teu cenário atual. Enquanto isso, eu quero compartilhar um testemunho. Bom, eu estou casada há 13 anos, tenho 2 filhas e o começo do meu casamento foi um pouco difícil porque 2 pessoas diferentes, com criações diferentes, e meu esposo passou por um processo de rejeição na sua infância, de abandono, e isso trouxe pra gente várias dificuldades. E aqui eu quero fazer um parênteses e quero falar com você que passou por isso, que sofreu essa rejeição, que sofreu talvez um abandono, que teve um trauma na sua infância. Eu quero te encorajar a orar por isso, a pedir para que Deus venha te curar, venha curar as tuas emoções e com isso venha te dar um lar abençoado, de paz, com muita harmonia. Em nome de Jesus eu quero te encorajar a isso. Além dessas dificuldades, nós tivemos uma situação de acidente no início do nosso casamento, antes mesmo de completarmos 1 ano de casados. Meu esposo sofreu um acidente de moto, ficou por vários meses numa cadeira de rodas, onde ali tive que ajudá-lo a fazer todas as suas necessidades básicas diárias, comer, se assentar, se deitar, tomar banho, escovar dentes, tudo que um ser humano faz basicamente, ali eu tive que estar auxiliando ele naquele momento, então foram vários meses assim. E com isso, claro, vieram a dificuldade financeira, a escassez, muitos momentos de angústia, onde nós tivemos, sim, medo, dúvida. Mas Deus é um Deus tão maravilhoso que sempre cuidou de nós. Nessa mesma época, nós enfrentamos outras dificuldades, perdemos o nosso carro, não conseguimos mais honrar com o pagamento do nosso veículo. E, para completar, tivemos a grande notícia de que teríamos um bebê.
Claro que foi uma notícia muito feliz num momento de tanta turbulência, num momento tão angustiante, mas que ainda assim trouxe uma nova preocupação por conta da responsabilidade que isso nos traria, tanto como pais quanto financeiramente. Deus é tão maravilhoso que cuidou de nós nesse processo. Nós ganhamos todo o enxoval do meu bebê, os irmãos da igreja nos sustentaram nessa época, traziam um alimento, traziam uma provisão até a nossa casa. E Deus realizou um milagre muito grande na nossa vida, onde nós ganhamos um veículo. O Senhor usou uma pessoa e essa pessoa, em fé e em obediência, veio até a nossa casa e nos entregou um veículo para que nós pudéssemos, nesse momento, nos locomover, ir aos exames, às consultas que meu esposo estava enfrentando naquele momento. No início do nosso relacionamento, Deus nos fez muitas promessas. Muitas delas estão se cumprindo até hoje. E nesse processo, onde Deus nos fez a promessa, e até o cumprimento delas, e até hoje, o inimigo luta incansavelmente para me fazer desistir, para me fazer perder a fé. Mas, nesse processo todo, depois de 7 anos de casados, o Senhor nos abençoou novamente e nos concedeu uma empresa. Glória a Deus, promessa cumprida na nossa vida, estávamos muito alegres, tínhamos o nosso sustento ali, Deus nos deu a liberdade de termos a nossa empresa para que nós pudéssemos crescer, pudéssemos também sermos contribuintes na obra do Senhor. Mas não parou por aí os ataques do inimigo. Algum tempo depois, infelizmente, eu tive meu esposo afastado dos caminhos do Senhor. Dessa vez a luta foi espiritual. Muitas vezes o inimigo se levantou na minha casa, espiritualmente falando. Todas as vezes ele foi derrotado, porque a presença do Deus Todo-Poderoso, Deus vivo, Deus fiel estava comigo, estava no nosso lar e está até hoje. A presença do Deus Todo-Poderoso está no seu lar, está com você, te guardando e te sustentando. Nesse período onde meu esposo esteve afastado dos caminhos do Senhor, eu tive um apoio profundo desse ministério Mães com Propósito, na pessoa da pastora Rosângela, que orou comigo, que chorou comigo, porque foi um tempo de muita lágrima, de muita oração, de muito jejum. E foi aí que eu tive o apoio desse ministério maravilhoso e onde eu pude encontrar amigas, irmãs em Cristo que me ajudaram nesse processo. Após esse tempo ter acabado, meu esposo, graças a Deus, hoje está servindo ao Senhor, está apaixonado por Jesus, está firme, trabalhando na obra do Senhor. Após esse processo, Deus cumpriu mais uma vez uma promessa na nossa vida. Agora, Ele nos concedeu a nossa casa própria, que é o sonho de toda mulher, não é verdade? Você tem esse sonho? O Senhor Deus é o Deus que realiza sonhos. Amém? Após esse processo, onde Deus nos deu a nossa casa própria, um dia eu estava orando, agradecendo a Deus, chorando muito pela bênção recebida, lá estendendo as minhas roupas, cuidando das minhas tarefas. O Espírito Santo doce, gentil, veio e começou a falar comigo. Eu agradecendo a Deus, passou um filme na minha cabeça como se fosse uma retrospectiva da minha vida, de tudo que eu já passei. Aí o Espírito Santo ministrou e disse: filha, esse processo foi necessário. Eu estava te fortalecendo para hoje você receber com as tuas mãos essa bênção que é tão grande. Se tudo isso que você passou não tivesse acontecido com você, será que você teria força o suficiente para segurar nas tuas mãos a bênção que eu estou te entregando? Muitas vezes é como se fosse um processo de que você está indo para a academia exercitar o seu corpo físico. Foi exatamente essa analogia que foi feita pelo Espírito Santo comigo e eu quero trazer para você. Quando você vai à academia exercitar o seu corpo, você tem objetivos. Você quer melhorar a sua condição de saúde, a sua condição física, até a sua condição estética muitas vezes. E no começo é tão empolgante, tão desafiador, muita novidade, você vai cheio de energia e disposição. Porém, no meio do caminho, o processo começa a ficar difícil, começa a ficar dolorido, precisa de muita persistência e dedicação. Por isso que só alcançam os resultados aqueles que não desistem. E foi aí que o Espírito Santo falou comigo: filha, você não desistiu. Apesar de ter tido oportunidades de desistir, apesar de muitas vezes o inimigo ter colocado isso no teu coração, você não desistiu. Por isso hoje você está tomando posse da sua bênção.
E então eu quero perguntar para você, qual é o processo que você está passando? Qual é o vale que você está enfrentando? Qual é a dificuldade que tem batido na sua porta? Eu quero te dizer que assim como foi com os heróis da fé de Hebreus 11, que enfrentaram todas aquelas situações difíceis, ainda que não esteja me colocando no nível dos heróis da fé, porque foram homens e mulheres grandiosos registrados na palavra, mas assim como aconteceu com eles, assim como aconteceu com outros homens e mulheres de Deus no decorrer da história da humanidade, assim como aconteceu comigo e assim como está acontecendo com você, Deus sempre enviou o sustento, Deus sempre enviou o socorro, Deus sempre enviou a provisão, e assim será na sua vida. Não tenha medo, siga com coragem e com fé, porque é isso que nós precisamos ter, fé e coragem para poder sustentar as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós. Não sei qual é o seu problema ou qual é a sua dificuldade, mas eu quero te dizer uma coisa, Hebreus 11:1, a fé é a certeza das coisas que nós não vemos e a convicção das coisas que esperamos. Se você está esperando em Deus, se você está enfrentando algo hoje e está esperando em Deus, tenha certeza de que Ele virá ao seu encontro e mais cedo ou mais tarde você irá segurar a sua bênção nas suas mãos. Você crê nessa palavra? Você toma posse dessa palavra hoje? Se essa palavra então te abençoou, eu quero que você compartilhe esse vídeo com a sua rede de amigos e espalhe a palavra de Deus para que o reino do Senhor venha crescer e multiplicar, em nome de Jesus.